E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você está no Pilha de Leitura e hoje a gente vai falar de um livro do angolano Pepetela que chama Mayombe. Mayombe não é muito meu estilo de leitura, mas eu quis ler porque eu queria dar oportunidade, eu gosto de conhecer leitores africanos, né? Então são livros que são escritos em português, mas não é o português aqui do Brasil. Eu acho bem interessante, eu até já li livros da Chimamanda, inclusive tem vídeo aqui do Hibisco Roxo, vou deixar o link para vocês aqui em cima na descrição do vídeo também, caso vocês não tenham assistido ainda. Gosto muito da Chimamanda, só que eu não queria ficar restrita só a ela, então eu estou lendo outros africanos. Esse mês eu escolhi então Pepetela para ler, por quê? Porque ele está no vestibular, né? O livro dele, o Mayombe mesmo, agora está na lista obrigatória lá do vestibular da FUVEST. Então eu resolvi ler para ver, né, se ele é realmente tudo isso aí para estar no vestibular. Como o Pepetela ele foi guerrilheiro, ele era guerrilheiro mesmo da organização lá, que era contra os portugueses, né, na Angola. Então eu achei que esse livro, Mayombe, como ele se passava mesmo nesse período de libertação da Angola, ele fosse um livro assim bem político, ele fosse aquela coisa, né, de levantar bandeira, ser um livro assim bem panfletário, né, de todos esses ânimos aí desse período de libertação lá da Angola, mas na verdade não foi bem assim. O livro ele é muito mais sobre as tribos, porque Angola tem muitas tribos, né? A população é formada por tribos. Então, mesmo a população que era a favor deles se libertarem do domínio dos portugueses, eles eram formados por essas tribos diferentes. Então, mesmo entre todas as pessoas que eram a favor dessa libertação, tinham preconceitos e tinham discriminações entre eles por eles serem de tribos diferentes. Então tinha os que se consideravam mais, os que se consideravam menos, o que era considerado uma tribo mais pura, uma raça mais pura para eles. Então o livro ele aborda muito mais esse lado do tribalismo do que da guerra de separação em si. O grupo de guerrilheiros então que a gente acompanha, ele é o MPLA, Movimento Popular de Libertação da Angola, que, como eu falei, foi um movimento que o Pepetela, ele era guerrilheiro também, ele pertenceu a esse movimento. Tanto que, quando a guerra estava acontecendo, teve um determinado momento que ele precisou sair da Angola, porque senão ele ia morrer lá, enfim, então ele foi extraditado, e ele voltou só quando a guerra acabou. E aí o cara que era presidente desse grupo de guerrilheiros que ele fazia parte, que virou o primeiro presidente da Angola, e o Pepetela foi vice-ministro da educação lá. E aí nesse período que ele estava no ministério, que foi quando ele lançou a maioria dos livros, os livros mais populares da carreira dele. Um pouquinho depois disso, ele acabou se aposentando, e aí um outro grupo de guerrilheiros que também era a favor da libertação da Angola começou a brigar com esse que estava no poder, e essa Segunda Guerra durou muito, muito tempo, então é uma história um pouco confusa lá da Angola. Mas como eu falei, não é isso que o livro trata a respeito, é que eu achei muito interessante trazer essas informações aqui, porque eram coisas que eu também não sabia, e eu acabei pesquisando um pouquinho para poder falar do livro, e eu achei legal comentar, porque isso faz você ter mais consciência do que você está lendo e entender um pouquinho melhor o momento político, enfim, o momento que Angola estava passando quando o Pepetela escreveu esse livro. Em primeiro lugar, né, Mayombe. O que é Mayombe? Mayombe ela é uma floresta, então uma região montanhosa que tem lá na Angola. Pelo que eu vi, não é só na Angola, é um pouquinho maior. É como se fosse uma floresta amazônica, assim, né? Então ela é maior na Angola, mas pega um pouquinho dos países próximos. E era onde esses guerrilheiros se escondiam para poder lutar. Quando uma pessoa nova entrava no MPLA, ela era nomeada com um alias, com um apelido ali, que dependia lá, eles conversavam, enfim, entre eles, dependia das características da pessoa. Mas, por exemplo, a gente teve o Teoria, a gente tinha o Sem Medo que é o principal personagem do livro aqui. Então, eles tinham esses nomes e, na maioria dos casos, a gente acabou não sabendo os nomes mesmos das pessoas. Então, a gente conhecia por esses apelidos.
O livro ele tem muitos diálogos aí entre os personagens, e esses diálogos eles representam bastante os ideais deles, né? Então, um tá falando de socialismo, aí fala do que é para combater o fascismo, enfim, então tem uma certa explicação até meio que teórica mesmo sobre isso, sobre os ideais que eles lutavam lá. Então você via mesmo o pessoal de tribos diferentes, com esses preconceitos que eles tinham lá entre eles, mesmo assim eles estavam lá lutando por esse mesmo ideal que era a causa socialista. O personagem mais socialista que tem no livro é o Sem Medo, como falei, que é o personagem mais importante. E o Sem Medo, então, é o que mais fala sobre o socialismo e também é o que mais pratica, na verdade. Você vê que ele, de fato, é um cara que acredita nisso do socialismo. E o final dele no livro é tocante. Um ponto aí que eu percebi bastante do livro é que tem pouca mulher, quase não tem mulher nenhuma na história, mas as mulheres que tem, elas são representantes bem fortes, né, na verdade. Tem uma que se destaca bastante, que é a Ondina. A Ondina tem toda uma história paralela, assim, no livro, acontecem várias coisas com ela, ela é bem uma mulher forte. Ela tem um noivo, mas aí ela fala, ah, não, eu sou mais forte que o meu noivo, eu não quero casar com ele porque eu vou ficar mandando nele, não vai ser legal a relação, então ela acaba rompendo esse noivado. Então tem toda uma história, assim, bem legal que mostra bem mesmo esse lado aí de empoderamento, que mesmo naquela época, 70 e pouco, já estava acontecendo lá na África. Uma outra característica bem legal do livro também é porque ele muda de narrador. Como assim, né? Então, o começo é a teoria que narra pra gente, e aí ele fala, né? Eu sou o teoria e tal, enfim. E daí conta e depois vai mudando. Então tem outras pessoas, outros personagens que também vão contando. Então é como se cada personagem contasse um pouquinho da história do outro, do companheiro, do companheiro, do companheiro. Eu, particularmente, eu acho que o PPT ela deve ter feito isso mesmo pra... Como o livro fala muito de socialismo, eu acho que ele deve ter colocado isso pra demonstrar mais ainda essa coisa do socialismo mesmo. Então, né, um tá fazendo pelo outro. Cada personagem narra um pouquinho da história do outro. Mas não sei, tá, gente? Isso daí eu não cheguei a pesquisar em nenhum livro de literatura mesmo sobre, isso é só uma impressão que eu tive da leitura. Pessoal, então esse foi o primeiro livro que eu li do Pepe Tela. Eu achei uma experiência legal. Não vou dizer que eu achei o livro muito bom, porque na verdade eu demorei um pouquinho pra pegar o ritmo da leitura pra conseguir ler. Até essa coisa de trocar de narrador atrapalhou um pouquinho. Mas, como eu achei a história em si legal, eu pretendo sim ler outras coisas dele, pra poder ter uma ideia melhor, uma ideia maior, assim, da carreira dele. É um cara que escreveu tantos livros e pelo que eu li a respeito dele, de gêneros bem diferentes, assim. Então ele é um cara meio que tenta aí, né, mudar um pouquinho o gênero, as coisas que ele escreve. E você, já leu alguma coisa de Pepe Tela ou de africanos em geral? O que você já leu? Recomenda algum outro título pra mim? Pessoal, obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de dar um curtir lá embaixo para ajudar a compartilhar o vídeo. Se inscrever no canal, se inscrever no Facebook também. E até a próxima!